Olá, tudo bem? Quando se trata de problemas relacionados à maldade, todos nós podemos ser maus com os outros. Como eu sempre digo, todos nós somos monstros na vida de alguém. Mas até aí não tem nenhuma novidade. Mas é aí que surge a pergunta: em quais momentos em que as pessoas boas fazem coisas más sem elas perceberem? Com base nessa pergunta, Travis Bradberry, que é autor do livro best-seller O Código da Personalidade, responde usando uma pesquisa do Dr. Muel Kaptein, que estuda os problemas do mau comportamento. Aliás, ele estuda isso desde há décadas. Ele fez um estudo recente que tentava explicar os motivos de as pessoas boas fazerem coisas ruins. E com base nisso, Travis lançou um artigo muito bem escrito sobre 14 coisas que as pessoas boas constantemente fazem que as tornam más. Vamos ver aqui agora sobre cada um dos pontos. Vamos começar agora pelo primeiro. É óbvio, né, que se vai começar, vai ser pelo primeiro, né? Tá, mas tudo bem então, ignora isso. Vamos então começar aqui então. O primeiro é o efeito de compensação. A compensação é uma tendência que as pessoas têm de usar alguns artifícios para equilibrar as más ações delas, como se fosse umas pequenas pausas de bondade, tudo para proteger a autoimagem de ser uma pessoa boa. E o pior, tudo isso daí é inconsciente, a própria pessoa não percebe. Eu vou te explicar. Por exemplo, o marido que trai a esposa, mas que em seguida, após a traição, dá um presente para ela. Outro exemplo, o chefe que é muito rígido, mas que um dia voluntariamente ele se senta para almoçar com seus funcionários que ele maltrata. Outro exemplo, foi um estudo em que as pessoas que foram pegas trapaceando e logo depois essas mesmas pessoas que foram pegas no mesmo estudo, essas pessoas decidiram comprar produtos ecológicos como forma de compensar a trapaça que fizeram, podendo assim manterem a autoimagem de pessoas boas. E agora eu te pergunto, você já usou recentemente uma compensação para justificar um ato errado seu? E em segundo lugar, o problema dos nomes. O problema dos nomes é uma questão que sempre foi explorada, que é quando algo horrível é travestido e escondido com um nome bom. Estudos mostram que as pessoas tendem a serem cúmplices de coisas antiéticas apenas mudando o nome dessas coisas antiéticas. Por exemplo, chamar uma fraude financeira de engenharia financeira. Outro exemplo, chamar um abuso de justiça. E um outro exemplo bem claro disso é no livro Admirável Mundo Novo, em que tudo se passa em uma terra fictícia que é dominada por uma ditadura sangrenta e brutal, mas que lá tudo que é ruim e intolerável tem um nome novo, sabe? Guerra significa paz, mentira significa verdade e mais vários outros significados que são alterados. Nisso as pessoas vivem uma ditadura sangrenta, mas que ninguém acredita ser a parte dela. E em terceiro lugar, o problema da dissonância cognitiva. Esse problema é muito explorado por Carl Sagan em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que se trata do problema das pessoas sentirem um grande desconforto quando têm opiniões contraditórias dentro delas, ao ponto da dissonância cognitiva aparecer para justificar essas incoerências, tentando meio que entortar o gol para ver se a bola entra para estar agradando ao ego. Por exemplo, em um debate, quando um dos lados está errado, não admite o erro. Pelo contrário, dobra as apostas. Outro exemplo, uma pessoa é demitida por mau comportamento e diz que foi demitida porque a empresa não gostava dela, porque ela era muito boa. Outro exemplo de dissonância cognitiva, um político é flagrado em um esquema de corrupção e o eleitor dele diz que ele é honesto e que as provas não passam de um complô da polícia, dos juízes e dos rivais dele. Esse é um problema que até atinge as pessoas mais boas, de uma forma ou de outra, de tão séria que é a dissonância cognitiva. Com certeza, hora ou outra, ou hoje mesmo você já sentiu ela em algum momento, mas em nível inconsciente, você não percebeu. E em quarto lugar, a teoria da janela quebrada. Segundo a teoria da janela quebrada, que é uma teoria muito simples e ao mesmo tempo ela é super real, em que as pessoas tendem a cometer comportamento antiético se elas entendem que está em um ambiente antiético. Inclusive o próprio nome tem esse nome da teoria, devido à analogia da janela quebrada, porque o prefeito da cidade de Nova York ele conseguiu reduzir a criminalidade de Nova York apenas reprimindo pequenos crimes, como vandalismo
vandalismo, em que um vândalo, por exemplo, atirava umas pedras para quebrar a janela de casas abandonadas e o prefeito combateu esses pequenos atos. Com essa ação do prefeito, aumentou a confiança da população que Nova York estava ficando pacífica e que, por incrível que pareça, acabou surtindo efeitos reais, em que apenas com base nessa impressão, os crimes maiores também reduziram. Por exemplo, tente imaginar uma pessoa que sempre foi honesta, mas está trabalhando em uma empresa muito desorganizada. Por mais ética que ela seja, pode aumentar a tendência dela agir de forma antiética, também naquele meio, pois ela fica mais incentivada a agir dessa forma. Outro exemplo, em locais de catástrofes humanitárias, em que as pessoas que sempre foram éticas e boas, do nada viram a chave e podem começar a agir de forma tirana. E, em quinto lugar, um problema que também atinge a todos que são bons é a visão de túnel. A visão de túnel nada mais é do que a pessoa manter um foco único e exclusivamente em alguma coisa, mas ao mesmo tempo abrir mão da racionalidade e de outras variáveis que são também muito importantes, agindo completamente fora de contexto. Por exemplo, a pessoa que está com raiva, ela fica presa na visão de túnel, em que ela simplesmente quer destruir o outro, não raciocina e faz algo errado. Por exemplo, em Shakespeare, em que Otelo, tomado por ciúme, acusa sua esposa de traição de forma bem agressiva. Ela começa a ficar nervosa e com medo dele. E ele, na visão de túnel, ele alega que, pelo nervosismo dela, ela estava se incriminando, sendo que, na verdade, ela não tinha traído ele. E no final, ele faz uma baita de uma merda. Outro exemplo é a pessoa que está investindo em um projeto, que é um fracasso, e tem tudo mesmo para dar errado, e ela não aceita e continua presa na visão de túnel que o projeto vai dar certo, desperdiçando tempo, recursos e se endividando. Outro exemplo, a pessoa que fica fanática em uma religião e ignora todas as outras áreas da vida e passa por cima até mesmo dos relacionamentos e vira uma verdadeira ditadora. E em sexto lugar, o efeito Pigmaleão. Que nome, hein? Pigmaleão, mas é esse nome mesmo que o efeito recebe, que é o efeito da pessoa agir da maneira como ela é tratada pelos outros. O problema é que essa se torna uma grande vulnerabilidade, em que a pessoa age de acordo com a expectativa que colocam sobre ela. Um exemplo bem claro disso é o próprio estudo original desse fenômeno, em que a expectativa dos professores sobre os alunos afetava o desempenho desses alunos. O bom era que os professores, com a visão positiva, eles ajudavam os alunos a irem bem. Já agora, os professores tinham uma visão negativa, o efeito era o contrário, incentivando os alunos a irem mal. E isso é muito ruim para a pessoa boa, por vários motivos. Um dos principais motivos é tanto pela forma como a pessoa age pela expectativa que os outros colocam nela, quanto também pelo fato dela fazer os outros agirem pela expectativa que ela coloca nos outros. E isso a gente pode trazer isso também para o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, praticamente para todos os lugares da vida em que envolva pessoas. Em sétimo lugar, a pressão por se conformar. Se trata do problema das pessoas meio que entrarem em um efeito manada e consentirem com algo que é errado porque o grupo está fazendo aquilo e a pessoa que é boa não quer ir contra o grupo. Por exemplo, uma garota educada tem uma rodinha de amigos, um dos amigos acende um cigarrinho de maconha, vai passando de um em um e quando chega nela ela aceita, mesmo ela sendo totalmente contra, porque ela não quer ser mal vista pelo grupo. Outro exemplo, em uma empresa que os funcionários roubam, tem uma pessoa que é honesta e ela não rouba, mas ela se conforma com aquilo por ver que a maioria dos colegas dela estão roubando. Em oitavo lugar, tem o problema também da obediência à autoridade. É muito difícil para qualquer pessoa ignorar os desejos de uma pessoa que está muito acima dela, da mesma forma que não se sentem responsáveis quando estão seguindo as ordens dessas pessoas de autoridade. Por exemplo, o funcionário agindo de forma antiética porque o patrão está mandando, afinal, eu só estou seguindo ordens. Um outro exemplo, os guardas de campos de concentração nazistas, em que grande parte sabia do horror que era aquilo, não concordavam, mas consentiam porque era ordens do Estado. Ou seja, pessoas que se viam como boas, mas que contribuíram para o mal. E em nono lugar, a ideia competitiva de o vencedor leva tudo, que se trata da ideia empresarial que reina no capitalismo de priorizar demais o sucesso pessoal e agir de uma forma predatória e por vezes até mesmo antiética. Como, por exemplo, em uma empresa, um membro da equipe consegue acesso à informação privilegiada que ajudaria toda a empresa e a equipe, mas ele não passa adiante porque ele sabe que quem vai levar todo o crédito vai ser o gerente.
E outro exemplo, em uma outra empresa, o gerente vê que tem um funcionário novo e que se destaca e logo arruma um jeito de demitir tal garoto prodígio, por meio de perder o emprego para ele. Outro exemplo, a pessoa que é boa, mas trabalha em um banco, sendo obrigada a vender produtos financeiros horríveis que nem ela compraria para poder bater meta e continuar no emprego, que por sinal paga bem e ela precisa daquele emprego. Em 10º lugar, a teoria dos laços sociais, em que, em resumo, os funcionários de uma empresa, em que os funcionários são mais propensos a serem éticos, quando se sentem reconhecidos pela empresa. Já se não sentirem o mesmo, aumenta a possibilidade deles cometerem coisas erradas. Por exemplo, a pessoa trabalha em uma empresa que não reconhece o esforço dela, e então ela começa a trabalhar de qualquer jeito. Outro exemplo, a outra pessoa está em um relacionamento que ela não gosta. Então, ao invés de terminar, ela começa a fazer da vida do outro um verdadeiro inferno. É um problema sério, não é? Em 11º lugar, o efeito ofuscante do poder. Se trata da tendência que as pessoas em um cargo de poder tendem a se verem como muito mais elevadas do que as outras pessoas que estão abaixo delas, começando a ter comportamentos antiéticos. Por exemplo, o cara que é promovido a gerente e muda completamente o comportamento com seus colegas, ficando muito rígido. Outro exemplo, o cara que ganha para político nas eleições e após eleito ele comete abuso de poder. Outro exemplo, a moça que é de origem humilde e se casa com um homem rico e que passa a tratar as pessoas do próprio meio de origem dela como pessoas inferiores a ela. É um problema sério, não é mesmo? Em 12º lugar, o consumo conspícuo. Que nome estranho, não é? Que nada mais são do que os comportamentos traiçoeiros que podem aparecer nas pessoas que possuem o objetivo de ostentar bens materiais, o que pode gerar um comportamento antiético. Por exemplo, um funcionário foi promovido, começa a ostentar muito, vai ter um aumento considerável de salário e alguns colegas, devido à ostentação dele, ficam com inveja e tentam sabotar ele. Outro exemplo, uma pessoa que não tem muito dinheiro e um parente próximo passa fome, mas ao invés de gastar o dinheiro com coisas importantes para aquele momento, compra um iPhone apenas para se exibir. O problema é que muitas vezes esse problema atinge também as pessoas que são boas, que ficam presas nessa visão sem perceberem. E em 13º lugar, um outro problema, que é a aceitação de pequenos roubos, que se trata de pessoas aceitarem pequenos roubos como algo normal e, ao mesmo tempo, elas não entenderem que aquilo é errado e que a tendência só aumenta com o tempo. Exemplo, um colega de trabalho leva para casa uma caneta da empresa e quem vê até aceita esse ato dele, mas não vê que a tendência é aquela pessoa sempre querer pegar mais. Outro exemplo, uma pessoa que está insatisfeita com a lanchonete em que trabalha e todos os dias no final do expediente rouba uma barrinha de chocolate. Afinal, é só um chocolate, não é roubo. Outro exemplo, o que é muito comum mesmo na geladeira de casa, de uma pessoa roubar comida que sabe que na verdade é da outra, sem a permissão dessa outra pessoa. E isso é uma coisa que as pessoas boas muitas vezes fazem, mas não notam. E em 14º lugar, a teoria da reação, em que muitas vezes as pessoas, quando se sentem em um ambiente rígido, algumas tentam quebrar as regras, mas irem muito além do tolerável. Um exemplo mesmo é o funcionário que tomou uma advertência do chefe como vingança, rouba algumas mercadorias da empresa. Outro exemplo, a pessoa que está em um relacionamento, que ela se sente presa e nisso começa a atrair o parceiro ou a parceira com várias pessoas, sendo que ela se vê como uma pessoa boa, mas que está sendo injustiçada. E com base nisso, ela é que vira a fonte da injustiça. Então, essas foram as 14 coisas que fazem as pessoas boas fazerem coisas ruins, mas vale lembrar que o que eu falei aqui, eu falei de influências, jamais justificativas, tá bom? Por exemplo, se eu estou insatisfeito com o meu relacionamento, isso pode me influenciar sim a tratar a pessoa com a qual eu me relaciono, tratá-la mal. Mas jamais pode ser usado como justificativa, pois nada justifica algo errado. Nada justifica eu fazer da vida da outra pessoa um inferno. Pode explicar, mas nunca pode justificar. Você entende a diferença, né? E agora, antes de encerrar, eu te pergunto, você gostou desse vídeo? Quer mais vídeos como esse? Você acredita no poder do autoconhecimento? Se sim, então caso você possa, e caso você queira, ajude ao projeto mandando qualquer valor para a chave Pix, eu também penso nisso, @gmail.com, que todos vão ficar muito gratos. Beleza? Pense nisso.